Bom, pessoal, temos uma aula hoje. Nós tivemos a última aula, nós falamos o anjo do Senhor e ficou entendido que o anjo do Senhor seria uma teofania, uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. Tranquilo? Manifestação de Cristo. É teofania, manifestação de Deus. Cristofania, manifestação de Cristo. Hoje trataremos de um assunto fundamental para quem estuda Bíblia, para quem faz seminário, curso de teologia. E eu quero deixar bem claro para vocês que a partir dessa aula, os senhores saberão mais do que a metade, mais da metade dos pregadores, pastores, não sabem, não domina o assunto que será tratado a partir de agora. Vamos falar de Satanás. Então é muito comum ficarmos brincando na igreja, chamando ele de sujo, de imundo, de cachorro, de cueca de bolinha e tal. Mas quem realmente é Satanás? Uns falam que ele está preso, outros falam que ele está solto, e é aquela bagunça. Ninguém sabe realmente falar do assunto e pior que fica tentando ainda argumentar. Mas vamos lá. Temos um texto aqui, vamos dizer que hoje seria a trajetória de Satanás, o caminho dele, onde ele está, onde ele estava e para onde Satanás irá. Tranquilo? Primeiro, o local onde Satanás habitou era o céu. Entende-se que no céu, tudo que existia no céu foi feito uma réplica aqui na terra. Tudo. Até o jardim do Éden foi uma cópia feita aqui na terra. A arca de Deus também era uma representação de Cristo. Por isso o profeta diz que quando nós tivéssemos o Cristo, nós não deveríamos mais nem lembrar da arca. Então a própria arca, por isso que hoje não tem mais arca, a arca foi tomada, foi tirada, nós temos o próprio Cristo. Não temos mais uma figura, não é uma figura de arca. Agora nós temos a própria arca conosco, arca de chefe, de grande. Hoje a arca é Cristo. Isso é Bíblia. Mas então Satanás vivia no céu. Beleza? Vamos ler um texto aqui sobre Satanás. E eu deixei bem claro que nós não temos muita coisa sobre ele. Mas Ezequiel capítulo 28 e o versículo 12 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e de perfeita em formosura, bonito, né? Lindo. Estava no Éden, jardim de Deus, lá em cima. Estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. O versículo 14 diz: tu eras o querubim ungido da guarda. Gente, quando fala aqui, se referindo a Satanás como querubim ungido da guarda, só existe dois ungidos na Bíblia. Dois. Primeiro é Jesus, é o anjo do Senhor.
O segundo ungido da Bíblia é Satanás. É o querubim ungido da guarda. A Bíblia não vai falar em parte nenhuma que existe outro querubim, ou outro anjo, ou arcanjo ungido. Nem o próprio Miguel, que é o anjo de batalha, que é o anjo de guerra, não tem nome de ungido. Mas Satanás, o portador da luz, o luzeiro, conhecido como Lucifer, ele tem o título de o ungido da guarda, o querubim ungido. Jesus é ungido, Satanás é ungido. Algumas pessoas até costumam dizer que quando Satanás contendia com Miguel pelo corpo de Moisés, que está no livro, na carta de Judas, o próprio Miguel não quis entrar, não quis usar de autoridade sobre ele, porque entende-se que ele era uma autoridade ungida. Costuma-se dizer que quem tem uma unção não perde essa unção. Unção é algo que você carrega para sempre. E Satanás, ao contrário de você que gosta de ficar brincando, fazendo gracinha com ele, ele é o querubim ungido. Aqui diz que ele era, tipo assim, lá ele tinha esse papel, mas ele foi ungido. Ele tem uma certa, não sei se é força ou se é autoridade, do jeito que você quiser entender. Bom, eu estava dizendo que força é diferente de autoridade, mas isso aqui não é o caso não. É só para você ter uma noção disso aqui. Então entendam por favor. Satanás tem um título de ter sido ungido da guarda. Isaías 14:12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra. Tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Acima das estrelas de Deus é os serafins. E exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do lado do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Tá, observa aqui embaixo, está dizendo aqui, olha, através de projeção profética. Então Isaías profetizou contra o rei Nabucodonosor. Ezequiel profetizou contra o rei contra Tiro. E como é que funciona isso? Funciona o seguinte: o profeta não sabia falar sobre Satanás, e Deus queria dar para ele uma profecia. Então como é que Deus fala? É mais ou menos assim: Deus manda o profeta abrir a boca e começar a falar sobre alguém, e o profeta começa a falar, mas quando vai saindo a profecia, ela está sendo direcionada. Deus não estava falando exatamente do rei de Tiro, exatamente de Tiro, ou de Nabucodonosor. Não, Deus estava dando uma revelação sobre Satanás, sobre o reino das trevas. Como é que funciona esse negócio de projeção profética? No outro curso que nós tivemos na igreja, uma pessoa, um obreiro, arrumou um problema comigo, porque no livro vamos tratar daqui a pouco, que diz que houve batalha no céu. Então ele disse que a batalha já aconteceu. Mas isso é uma projeção profética. Como é que funciona a projeção profética? Deus leva o profeta lá na eternidade, lá no futuro, e mostra para ele o que acontecerá. Então ele viu isso acontecendo no futuro, se tratando de um Deus onisciente. Tranquilo? Quer ver uma outra projeção profética? É quando o profeta fala assim: porque um menino se nasceu e um filho nos deu. Não tinha nascido Jesus ainda, mas o profeta viu além do seu tempo. Ele veio na frente, veio no tempo de nascimento de Jesus, e viu o nascimento de Jesus e falou em visões: um menino nos nasceu. Ele viu isso acontecer. Isso é projeção profética.
Isso aqui é mais ou menos assim. Deus quer mostrar uma visão para você da igreja sendo arrebatada. Então Deus pode te mostrar a visão. Você subindo junto com a igreja, você tem um ângulo de visão. Deus pode te mostrar uma visão, você lá em cima vendo a igreja subir, é outro tipo de ângulo que você vai ter. E Deus pode te mostrar você aqui embaixo ficando e vendo a igreja subir, que vai ser bem ruim, né? Então quem está de cima diz, e vinha a igreja. Quem está de baixo diz, e foi a igreja. E quem está subindo junto com ela diz, estamos subindo junto. Tranquilo? É para entender por que o profeta fala de um rei, mas está falando, na verdade, é de Satanás. Isso chama projeção profética. Quase ninguém sabe disso. Isso é presente para nós. Deus tem abençoado a nossa vida com isso aí. Vamos lá? Da região celeste à terra. Ah, tá. Então vamos lá. Preste atenção numa coisa aqui. Ele vivia onde? No céu. No jardim de Deus. Jardim de Deus, que nós lemos. Lá no céu. Agora, quando ele peca, a Bíblia não diz que ele foi lançado na terra. Cuidado com isso. Satanás não foi lançado na terra, ele foi lançado por terra. Lançar por terra é, como diz, né, ser vencido, ser derrotado. Então, ele foi lançado por terra. A terra nem tinha sido criada ainda. Satanás lançado por terra. O que acontece? Aí, se você observar, Jesus criando, Deus criando o universo, a terra. Aí diz que em um dia Deus fez luz, no outro Deus fez divisão, separação entre águas. Aí você vai perguntar assim, e por que é que quando ele fala que fez o firmamento, foi o único momento que Deus falou assim, ele não disse que era bom. Tudo que Deus fez, ele disse, isso é bom, aquilo é bom. E foi dizendo, Deus ia criando e dizendo, isso é bom, bom e bom. Quando chegou na parte do firmamento, ele não disse que era bom. Ele pulou essa parte. A Bíblia não fala que o firmamento é bom. Vamos ficar ligados nisso aí. Isso é interessante. Isso é importante para quem quer falar de demônios, de coisa. Quando ele peca, ele fica onde então? Na terra? Não. Quando Satanás peca, ele fica nas regiões celestiais, no firmamento. Região celestial. Tá? Depois ele vem para a terra. Firmamento. Satanás fica nos ares. Onde está escrito isso? Efésios 6, a partir do 10 vai dizer, porque a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades. E vai falando que estão nas regiões celestiais. Bacana? O próprio Jesus, lembra da projeção profética? O próprio Jesus falou no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas 10 e versículo 18, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Ele ainda continua lá no firmamento, mas Jesus Cristo diz assim, eu via. Como é que Jesus Cristo via esse fenômeno? Ele via da mesma forma que o profeta é levado. Ele via porque ele é Deus. Ele via porque ele era, ele é e há de ser, será. Deus está em Jesus está em 3 dimensões. Ele era, ele é e ele há de ser. Tranquilo? Eu via Satanás. Via quando? Lá no futuro. Porque ele foi e viu o acontecimento. Isso é projeção profética. Ah, mas eu não quero crer dessa forma. É problema seu. Se você não quiser crer dessa forma, não quiser entender a projeção profética, continue interpretando errado. Tranquilo? Eu espero que isso seja só uma faísca para que a sua mente seja iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Não estou dando nada mastigado aqui não. Só estou ensinando como é que você faz para pescar, para conseguir descobrir as verdades de Deus. Aqui e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e atalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram nem mais achou seu lugar nos céus.
não achou seu lugar nos céus. Por quê? Satanás cai do céu para a terra. Primeiro lugar do diabo, céu, Satanás. Segundo lugar dele, firmamento, no céu, no segundo céu. E terceiro lugar dele será lançado para a terra. E foi precipitado grande dragão, a antiga serpente, que chama o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está vendo como é que arruma a confusão? Houve batalha, porque o profeta foi lá na eternidade e viu. Ele foi até o futuro para ter essa visão, para falar para nós como é que seria. Ele viu acontecendo o que vai acontecer ainda. Vou só voltar aqui da região para o firmamento. Isso aqui vai acontecer na 70ª semana de Daniel. Falaremos dessa semana de Daniel na aula de escatologia. Depois que ele será lançado na terra, quando é que ele vai ser lançado na terra? Na grande tribulação. Então, o Espírito Santo é tirado, a igreja é tirada e começa o governo do anticristo. Futuramente falaremos disso em aula de escatologia. Depois, quando Cristo vier com a sua igreja, na segunda fase da vinda de Jesus, primeira fase ele vem buscar a igreja, segunda fase ele vem com a igreja. Primeira fase, os salvos são levados, os santos. Na segunda fase ele vem com os salvos sobre o Monte das Oliveiras. Na primeira fase, só quem está com a sua lamparina acesa e azeite de reserva na sua botija verá, escutará o som de trombeta, o alarido e voz de arcanjo. Na segunda fase, ele vem, todo o olho verá ele descendo sobre o monte. Então, Satanás será retirado da terra e será lançado no abismo. No abismo. O que acontece quando Satanás estiver lançado no abismo? Só para dar uma orientação aqui, abismo, existe hoje uma classe de demônios, de acordo com Judas, no versículo 9, que eles não guardaram o seu principado. Então existe uma classe de demônio presa, no abismo. Só que no período do milênio, terminou a grande tribulação, Jesus Cristo volta para a terra e vai governar essa terra por 1000 anos. E nesse período de 1000 anos, Satanás ficará no abismo. Abismo, preso aqui no abismo. O versículo diz assim: e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos, para que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo, em Apocalipse 20, versículo 3. Então ele vai sair do abismo e vai voltar para onde? Para a terra. Sai do abismo e volta para a terra. Eu escrevi aqui por um pouco de tempo. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Sabe o que acontece aqui? Algumas nações farão guerra contra Jesus Cristo, farão guerra contra os santos. Satanás sairá do abismo para fazer guerra contra para ajudar essas nações. Ele tanto vai manipular essas nações, como ele vai ajudar essas nações para fazer parte, guerrear contra o Cristo. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Cercou quem? Jerusalém, o arraial dos santos, a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e devorou. Está em Apocalipse 7, versículo 20. Está em Apocalipse 20, versículo 7 até o 9. Depois dessa guerra contra os santos, ele vai ser lançado no lago de fogo, inferno real.
Gente, lago de fogo, inferno real. Bastante cuidado. É muito comum você ver pessoas cheias de autoridade na igreja, batendo o pé e colocando a mão na cabeça do outro e falando assim: eis que eu te digo, meu servo, minha serva, porque houve uma reunião no inferno e o diabo se levantou e blá 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 blá. Aqui ó, não tem reunião no inferno, Satanás não fica no inferno, Satanás fica na região celestial por enquanto. Depois ele será lançado na terra para fazer uma anarquia aqui toda, bagunça nessa terra. Quando Cristo descer, voltar com a sua igreja para governar pelos 1000 anos, Satanás será preso novamente e lançado no abismo. Do abismo ele é solto novamente por um período de tempo, volta a fazer guerra contra os santos. Então ele vai ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo é o inferno real. O inferno existe? Sim, é o lago de fogo. Mas o inferno ainda não tem ninguém no inferno. O inferno não foi estreado ainda. Profecia dizendo que teve reunião no inferno. Tome bastante cuidado com isso. Não existe reunião de inferno. Não existe negócio de mandar demônio para o inferno. Inferno hoje é um hotel, vamos dizer assim, um carandiru, sei lá, qualquer tipo de cadeia que está esperando o Satanás ainda para ser preso lá. E lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esse para todo sempre aqui mostra que o inferno é o lago de fogo, onde Jesus Cristo falou que onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Tormento para sempre. Então, você que é pregador, ou que será pregador, que Deus está te capacitando, não tem negócio de ficar falando que o diabo está no inferno, que tem reunião no inferno, e blá blá blá, blá 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 blá. Satanás está nas regiões celestiais por enquanto, o tempo dele já está terminando, e ele vai ser lançado na terra. Se Satanás está na região celestial, o que ele vem fazer aqui na terra ainda? Primeiro, que eu nunca vi ele aqui na terra, certo? Nunca vi. Segundo, ele age nessa terra ainda ilegalmente, indiretamente. Sabe de quem que é a terra? É do filho dos homens. Deus deu a terra para os filhos dos homens. Satanás não tem que interferir nessa terra. Ele não deveria ficar nessa terra. Tá bom? Então, e não manda para o abismo também não, você não tem autoridade de ficar mandando demônio para o abismo não. Eis que eu te mando para o abismo e tal. Não vai para o abismo. Ele vai na hora certa que tiver que ir. Cuidado com querer aparecer mais do que Deus. O arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, não usou de autoridade, mas diz: o Senhor te repreenda. Meu irmão, se você não quer ficar arrumando dor de cabeça para você, não quer entrar em briga que você não consegue vencer, pega o problema e passa para Deus. Diz assim: o Senhor te repreenda, está de bom tamanho. Se você fala para Satanás assim: o Senhor te repreenda, ele entendeu o recado. Está dado o recado. Agora, se você fica chamando: vem cá que eu vou te pisar, que está debaixo do meu pé. Aí daí a pouco você está todo cheio de problema, a sua família cheia de problema, você cheio de problema de saúde, financeiro, porque fica arrumando problema que não é com você. Comigo é fácil. Satanás levanta contra mim, eu digo: o Senhor te repreenda, não é problema meu. Tranquilo? Vamos aprender com o arcanjo Miguel aqui. O Senhor te repreenda. E no dia que ele tiver que ir para o lago de fogo, será outro dia. Não compete a mim esse dia. Tranquilo, pessoal? Lago de fogo é o inferno. Cuidado com isso. Muito cuidado. Você não tem dó não de quem anda pregando errado? Não tenho dó. Sabe por que não tenho dó? Porque não assiste a aula que é de graça. Porque não vai na terça-feira que tem aula de graça. Aí fica pregando errado. Aí eu fico rindo. Não fico rindo porque eu não sou bobo de ficar rindo dentro de igreja para trazer maldição para mim. Mas eu fico olhando que ignorância da pessoa ficar dizendo esse tipo de coisa. Vamos vigiar. Beleza? Vamos ser crente pentecostal, mas um pentecostal consciente daquilo que nós estamos fazendo.
Terminamos hoje, falamos sobre Satanás e a sua trajetória, tá bom? Para finalizar aqui, primeiro lugar de Satanás era no céu. Depois, firmamento. Não tem história de que Satanás foi lançado na terra, aí que houve um caos, que a terra ficou sem forma, vazia, que matou dinossauro. Tudo balela, tudo não existe nada disso. Nada. Firmamento. Onde ele se encontra hoje. Terceira etapa. Ele vem para a terra, quando a igreja for tirada. Depois da terra, ele vai para o abismo. Do abismo, ele volta para a terra. E da terra, ele vai ser lançado para sempre no abismo. Isso aqui é o desenho do Bafomé. Eles costumam fazer uma estrela aqui e tal, de cabeça para baixo. Faz as duas pontas aqui. É Bafomé, o símbolo do demônio aí. Mas ele pode ser mais bonitinho do que aquele desenho ali. Ele pode ser um anjo de luz. Nós vemos que ele era perfeito em beleza. Um galã, bonitão. Esse é o Satanás. Ele é o único querubim ungido. Só tem 2 ungidos na Bíblia. Jesus Cristo, Jesus Cristo é ungido. Cristo é ungido. E o querubim, que é o luzeiro, Satanás, Lucifer, portador de luz e outros nomes que ele recebe por aí, tá bom? A nossa vida está segura em Deus e ele não tem poder sobre a nossa vida. Fique tranquilo, porque isso aí já é um caso vencido. Jesus Cristo é o valente, mais forte do que o valente, aquele que entra na casa do valente. Jesus falou isso, porque não pode entrar na casa do valente sem antes manietar, amarrar o valente. Então você entra e saqueia a casa. Jesus Cristo veio, entrou nessa terra, saqueou, levou o seio de Abraão